Meus queridos, estamos aqui de novo, mais uma vez, para a gente estudar Direito Civil, Pessoas e Bens, parte geral. Última aula nós tivemos sobre incapacidade e emancipação. E agora nós vamos falar então de morte civil. Então, nosso estudo é macabro nessa aula, né? Vamos estudar a morte. E vamos utilizar aqui um pouquinho de conhecimentos da medicina também. Nós não somos médicos, não temos conhecimento sobre esse tema. Mas tem uma ciência lá chamada tanatologia, que vai nos ajudar aqui um pouquinho também, para a gente entender os efeitos civis da morte da pessoa natural. Esse é o tema mais importante de todos, né, dentro dessa aula. E vamos lá, não vamos perder tempo. Nós estamos nos referindo ao artigo 6º, 7º do Código Civil, 6º, 7º e 8º. Não olhem para esses artigos ainda, só para te localizar, mas já deixa o Vadimeco aí aberto, seu caderno aberto também, para que você possa acompanhar esse nosso estudo. E aí, eu vou fazer o raciocínio fundamental dessa nossa aula, aquele que é mais importante sobre esse tema, mais relevante de todos. Nas nossas primeiras aulas, na nossa primeira aula, né, quem tem acompanhado aí em sala de aula, e depois vocês, né, que não são meus alunos regulares, vão acompanhar nos vídeos que eu vou disponibilizar mais tarde, a primeira etapa do Código Civil, o artigo 1º e 2º, mais especificamente, ele fala do nascimento da pessoa e ele fala da aquisição da personalidade jurídica. Né? Nós passamos uma aula inteira discutindo a teoria natalista, concepcionista, percebendo qual foi o momento em que o Código Civil reconheceu a existência da pessoa natural e, portanto, entregou essa pessoa natural personalidade jurídica. E aí você vai me perguntar, você pode fazer um raciocínio assim, olha, se com o nascimento ou a concepção, eu não estou preocupado aqui com a teoria, mas se com o nascimento da pessoa ela adquire personalidade jurídica, ó, com a morte ela perde personalidade jurídica. Né? Aí eu te perguntaria assim, qual o efeito da morte? Ora, se o nascimento ou a concepção é a aquisição da personalidade, com a morte nós temos a perda. E este raciocínio está absolutamente incorreto. Esse é o dado mais importante. Jorge do céu, você está me dizendo então que morto tem personalidade jurídica? Então, o Walking Dead, né? O morto levanta lá do caixão e pode celebrar um contrato, pode comprar, vender, doar, casar. Não, meus queridos, pelo amor de Deus. Ele tem personalidade jurídica, sim, mas no que couber. No que couber é o quê? No que couber é o seu novo status, que é o status de morto. Por que eu faço essa afirmação com tanta veemência? Agora sim vai lá provar de mesmo. Olha a perfeição técnica, porque quando você lê, se você lesse sozinho o artigo 6º, é isso que eu estou dizendo, você diz assim, não, jura, Código Civil? Jura? Você mudou minha vida. É verdade que quando a pessoa natural morre, ela deixa de existir? Ó, imagina, nossa, isso mudou minha vida. Não. A obviedade do que está escrito no artigo 6º é uma obviedade técnica. É uma obviedade que nos diz o que não é óbvio. O artigo 6º está nos dizendo, com a morte da pessoa natural, não há o fim da personalidade. Há o fim somente da existência. Isso é maravilhoso. O que eu estou te dizendo, deixa eu ser mais claro, que o morto continua tendo direitos. E eu tenho certeza que isso é fácil de você. Vamos lá, o morto continua tendo direitos? Naquilo que for compatível com o seu novo status. Então, veja só, o morto não tem direito à vida. Muitos alunos me conhecem por essa frase. O morto não tem direito à vida mais. Mas ele tem direito à memória? O morto não tem direito mais à liberdade de locomoção, Walking Dead. Não tem. Mas ele tem direito à imagem. Ele tem direito ao corpo. À salvaguarda do seu corpo. Vocês vão estudar comigo personalidade, direitos da personalidade. Artigos 11 e seguintes. O artigo 13 vai falar disso. Da proteção ao corpo do morto. E, portanto, isso é um direito dele. Ele é titular do direito. É isso que eu estou te dizendo. Numa eventual, você vai estudar isso comigo mais tarde. Vai ter um capítulo de direitos da personalidade. Mas numa eventual, que é provavelmente a próxima aula, que numa eventual necessidade da salvaguarda de direitos do morto, os direitos são deles. E não das pessoas
que são seus sucessores. A gente vai discutir isso mais tarde. Legal? Então, a primeira grande informação é o fato de que com a morte não há o fim da personalidade jurídica. Com a morte só termina a existência. E, portanto, eu pergunto, a personalidade jurídica termina com a morte? Não. A personalidade jurídica continua para depois da morte? Sim, no que couber. No que couber ao novo status desta pessoa, o status, né, de falecido. Matou? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, o segundo ponto dessa aula é você entender que existem espécies de morte. E, basicamente, nós temos dois grandes grupos de morte. Jorge, mas eu só conheço morte assim, a pessoa morreu. Não é bem assim. Morte morrida, né? Nós vamos dizer, então, que existe a morte real e a morte presumida. Vamos matar esse assunto, isso aqui é muito fácil. A morte real é a morte que advém da constatação, da cessação das atividades vitais da pessoa. Então isso é morte. Isso é morte real. Morte real é aquela, pessoal, que, portanto, nós estamos diante do cadáver. E que podemos, portanto, constatar que aquela pessoa não tem mais atividade vital. E aí havia uma discussão, e essa discussão hoje já está encerrada, ela já está regulada pela lei de transplante de órgãos. Qual é a discussão? O que nós vamos considerar atividade vital? Né? Quando que a gente vai dizer que há fim das atividades vitais? Olha, classicamente historicamente, a atividade vital ela ainda existia e, portanto, se encerrava quando havia cessação das atividades cardiorrespiratórias. Então, enquanto houvesse atividade cardiorrespiratória, haveria vida. Com a evolução da medicina, nós tivemos aí o deslocamento, eu costumo dizer isso, o deslocamento do centro da vida do sistema cardiorrespiratório para o sistema nervoso central. Né? Então a gente para de falar, ou melhor, para não. A gente vê nascer uma nova hipótese de morte. Aquela hipótese que ainda há atividade cardiorrespiratória, mas não há mais atividade cerebral. É a morte encefálica ou a morte cerebral, aí, como é mais comumente conhecida. Tá? Então, a morte real ela pode ser pelo fim das atividades cardiorrespiratórias ou pela morte encefálica. Quais são os comentários sobre essa espécie de morte, a morte real? Primeiro, morte puramente administrativa. Morte que não depende de ação judicial, olha que simples você entender isso. Bastando então a declaração de óbito, que depois se transformará em atestado de óbito, para constatar a morte e produzir efeitos civis dessa morte aqui na nossa disciplina, na nossa área. Qual é o detalhe? A morte pela cessação das atividades cardiorrespiratórias, ela pode ser decretada por um único médico. Não há grandes formalidades para a decretação dessa morte. Já a morte encefálica, ela tem alguns requisitos para ela ser decretada, porque qualquer deslize, qualquer negligência ou imperícia no momento de decretar essa morte pode levar uma simples remoção ou transplante de órgãos a um verdadeiro homicídio, né? Ainda que culposo, um verdadeiro homicídio, porque aquela pessoa estaria ainda viva, ainda teria atividade cerebral e foi incorretamente, né, de forma imperita, decretada morta, e aí a remoção dos seus órgãos, obviamente, provocaria o fim da sua vida. Então, veja só, eu não pretendo esgotar com vocês aqui o estudo da lei de transplante de órgãos, não é nenhum objetivo dessa aula. Mas só para te dizer o seguinte, essa morte, ela depende da realização de diversos testes, né, de forma espaçada. A lei de transplante de órgãos vai regular isso, portarias do Conselho Federal de Medicina também vai tratar desse tema. Então, testes para constatar a atividade cerebral. A declaração de óbito, o documento público formal, tem que ser assinada por 2 médicos, não mais um apenas. E esses 2 médicos não podem fazer parte da equipe de transplante de órgãos. E dá para você entender isso. Por quê? Porque olha, não é porque tráfico de órgãos, vou roubar meu rim, não é isso que eu estou falando. É que a equipe de transplante de órgãos, se pudesse a própria equipe decretar a morte cerebral, no afã de salvar uma vida nova,
poderiam correr, haveria conflito de interesse, é isso que eu quero dizer, poderiam correr para decretar essa morte aqui, encefálica, no afã de salvar uma nova vida e não terem cuidado. Então os médicos que decretam essa morte tem que ser 2 médicos que não fazem parte da equipe de transplante de órgãos. Legal? Então, morte real é essa, continua sendo administrativa a morte encefálica, não depende de ação judicial, mas é uma morte mais burocrática, no melhor sentido dessa palavra, ou seja, uma morte que toma cuidados para a sua decretação. Tá? E aí surge também, passamos então para o estudo da morte presumida. Então, primeiro, vamos definir o que é morte presumida. O que é morte presumida? É aquela morte que nós não estamos diante do cadáver. Se a gente não está diante do cadáver, é a morte que decorre, advém de uma circunstância que muito provavelmente essa pessoa morreu ou do tempo que não se tem notícia dessa pessoa. Tá? Por isso que ela é presumida. Nós não estamos diante do cadáver para constatar o fim das atividades cardiorrespiratórias ou encefálicas, mas a circunstância que essa pessoa desapareceu ou o tempo que eu não tenho notícia dessa pessoa me faz poder presumir a sua morte. Então isso é morte presumida. É aquela morte que não decorre da constatação do fim das atividades cardiorrespiratórias, mas advém de uma presunção de morte. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira, e aí a morte presumida tem 2 subespécies. A primeira morte presumida a gente vai chamar de morte presumida sem decretação de ausência. Morte presumida sem decretação de ausência. É a morte das pessoas que muito provavelmente morreram. São pessoas que nós não temos a certeza que faleceram, mas muito provavelmente elas morreram. E por que ela é chamada, esse tipo de morte? Por que ela é chamada de morte presumida sem decretação de ausência? Porque não é importante o desaparecimento, não é importante o tempo, não vai ser necessária uma ação judicial de decretação de ausência primeiro, que você vai estudar mais tarde no seu curso, para depois buscar a decretação da morte. Nós passamos aqui nesse tipo de morte direto para a decretação da morte, sem necessidade primeiro da decretação de ausência. Não é o desaparecimento, não é o tempo que é importante, mas as condições do desaparecimento. Tá? São 3 hipóteses, 2 delas estão previstas no artigo 7º do Código Civil e a terceira está prevista em lei especial. Tá? Vamos estudar só do Código Civil. Ok? Inciso 1 do artigo 7º do Código Civil. Eu vou ler para todos vocês. Artigo 7º. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência, inciso 1, se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida. Primeiro, o Código Civil comete um pecado aqui gramatical, eu vou dizer assim, porque na verdade não é perigo de vida, eu queria estar em perigo de vida, é perigo de morte, ou risco de vida, risco à vida, melhor dizendo. Que situação que é essa, pessoal? São as situações, por exemplo, de desastres naturais, de acidentes aéreos, Então, lembre-se lá do avião da Air France, que caiu no mar e simplesmente desapareceu. Até depois, é verdade, encontraram os corpos. Teve um avião também da Indonésia, se eu não estou enganado, que sumiu do mapa, desapareceu. Foram encontrados pedaços de carenagem, mas até pelo que eu me recordo, não se confirmou se era daquele mesmo avião. Então vejam só, imaginemos uma situação que toda vez que eu dou essa aula eu lembro de um grandíssimo amigo meu, ele vai saber que eu estou falando dele, então um grande abraço para você, meu amigo. Eu me compadeço, me lembro dessa sua situação. Mas o pai dele estava nesse avião da Air France que caiu no mar. E vejam, vamos imaginar que os corpos não foram encontrados. Eles foram encontrados muito tempo depois, mas que os corpos não foram encontrados. Ora, a pessoa, nós não estamos diante do cadáver, mas a pessoa muito provavelmente morreu. E aí, portanto, a família, os sucessores, os interessados, por exemplo, podem ser os credores. Jorge, quem pode propor essa ação? Os interessados, basicamente os familiares, mas os credores também. Imagine que essa pessoa que morreu estava me devendo, eu preciso que o inventário dela comece logo, porque eu preciso me habilitar no inventário para receber o pagamento. E a família não fez nada até agora. Eu, credor, terceiro interessado, posso propor essa ação. A gente vai falar dessa ação daqui a pouco.
A família então pode buscar, ou os interessados, melhor dizendo, pode buscar a decretação judicial dessa morte. Eu estou te dando uma informação, portanto, que diferente da morte real, essa morte aqui não é uma morte administrativa. É uma morte que tem que ser decretada judicialmente. Por que é importante isso? Olha, para direitos sucessórios, para que a viúva, por exemplo, possa casar de novo, né? Se ela assim o desejar, para os credores deste eventual falecido, ou mesmo um devedor que queira logo fazer o pagamento, né, e purgar a sua mora. Enfim, pessoal, não interessa. O fato é que essa morte pode ser judicialmente buscada. Vejam a seguinte situação, né, a previsão do inciso 1. Ele fala assim, ó, em que muito provavelmente essa pessoa morreu. Então, nesta situação, galera, eu tenho que imaginar é a circunstância que é relevante. É isso que eu quero dizer. Tá bom? Inciso 2. Esse a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, porque daqui a pouco eu vou falar dos requisitos no parágrafo único, mas o inciso 2 tem mais requisitos ainda. Então diz o inciso 2. Também se pode buscar a morte presumida sem decretação de ausência, se alguém desaparecido em campanha ou feito prisioneiro, então a gente está falando de guerra, não for encontrado até 2 anos após o término da guerra. Então vejam só, a guerra terminou, essa pessoa desapareceu durante a guerra, ou se tem notícia que ele foi feito prisioneiro, já se passaram 2 anos e esse cara não, 2 anos do fim da guerra, esse cara não apareceu ainda. Ora, muito provavelmente essa pessoa faleceu. E aí eu posso buscar, sem necessidade da decretação de ausência, eu posso buscar direto a decretação judicial da morte dessa pessoa. Fechou? Então vejam só, no inciso 2 tem um requisito temporal, que é 2 anos não do desaparecimento, mas 2 anos do fim da guerra. Nós estamos falando de fim de guerra declarada, tá? Aí tem uma discussão sobre a guerra civil, se isso seria possível, eu vou olvidar essa discussão aqui, ok? Bem, aí vem o parágrafo único que vai dizer o seguinte, ó, nas hipóteses que o artigo acabou de narrar, essa morte só pode ser buscada quando terminarem as buscas. Por isso que você vai lembrar, toda vez que tem acidentes, né, aéreos, esses acidentes graves, o noticiário diz assim, o governo federal decretou o fim das buscas. Porque é esse decreto que marca a possibilidade, então, do início dessas ações. Né? A gente precisa aguardar o fim das buscas para que essa morte seja possível. E é por isso que é importante essa decretação do início e de fim de buscas. Tá? Então, diz o parágrafo 1, tem que aguardar o fim das buscas e na sentença, e aí eu aproveito e falo desse tipo de morte, né, encerra esse tipo de morte, o juiz vai declarar a data provável da morte. Olha só, pessoal, essa data é importantíssima para efeitos sucessórios, contratuais, obrigacionais, para efeito de validade de um casamento, por exemplo, celebrado pela viúva ou pelo viúvo. Tá? Então é importante que o juiz decrete essa data provável da morte. Então o que eu queria fazer de comentário final sobre essa morte presumida sem decretação de ausência? Primeiro, uma morte baseada na probabilidade. O fundamento dessas mortes é a probabilidade. Tem requisito temporal? Tem que aguardar o fim das buscas, em qualquer das hipóteses, e no caso da guerra, tem que esperar 2 anos do fim da guerra. Tá? Morte administrativa ou judicial? Morte judicial. Essa morte, ela só advém de uma sentença. Nós só vamos considerar essa pessoa morta no momento que essa sentença declarar o seu novo estado civil, que é o estado de morto. E esta ação é chamada de ação declaratória de morte presumida sem decretação de ausência, ou simplesmente a ação de morte presumida. Legal? Então, esta é uma morte fundada na probabilidade, na alta probabilidade da morte. Ah, Jorge, qual a terceira hipótese? Olha, nós temos uma terceira hipótese prevista em lei especial, que é uma hipótese que fala dos desaparecidos durante a ditadura, é o nome correto que se dá para esse período, durante a ditadura militar. Né? Então, com o fim, com a redemocratização, nós tivemos, e até hoje, muitas famílias sofrem com isso. Isso é um grande momento, um grave momento da nossa história, um momento que nós devemos não nos esquecer, mas nos envergonhar. E muitas pessoas foram feitas presos políticos, vocês sabem disso. E muitos desses presos desapareceram. E aí essa lei especial criou a possibilidade de se buscar a decretação judicial
de morte presumida dessas pessoas também, para que todos esses efeitos que eu já comentei viessem também. Então a gente tem, na verdade, 3 hipóteses, 2 previstas no Código Civil, a terceira prevista em lei especial. Legal? A terceira espécie de morte, que seria a segunda espécie de morte presumida, é a morte presumida sem ou com decretação de ausência. Lembro de um humorista que eu gosto muito, Afonso Padilha, fica feito aqui o merchan gratuito para ele. Ele sempre brinca que o pai dele foi comprar cigarro e não voltou. E é isso, né? Pessoal, com todo o cuidado do mundo, mas assim, é uma simples brincadeira, mas é a morte daquela pessoa que simplesmente desaparece, sem deixar notícia. Por sinal, assunto muito grave, assunto que faz muitas famílias sofrerem, né? Então, essa é uma morte que tem todo um procedimento necessário antes da sua decretação, que é a chamada ação de ausência. Vejam só, nós não vamos estudar o procedimento da ação de ausência aqui, que apesar de estar prevista no Código Civil, não julgo eu relevante agora, antes de você conhecer um pouquinho mais de processo civil. O que eu preciso que você entenda da morte? Primeiro, ela está prevista nos artigos 22 e seguintes do Código Civil, né? Se você achar relevante, acho que é legal você dar uma lida. Mas a morte presumida com decretação de ausência é uma morte não calcada, não fundada na probabilidade da morte, e sim no tempo. Vocês vão lendo os artigos 22 e somando os prazos, vocês vão ver que essa é uma ação que vai durar muitos anos. E por que é uma ação que depende primeiro da decretação de ausência, para depois chegarmos à decretação da morte definitiva? Porque eu preciso dar tempo para a pessoa reaparecer. Então, quando vocês, quando a gente for estudar o procedimento, que não é o momento agora, vocês vão ver que esse procedimento é um procedimento que primeiro decreta uma sucessão provisória, emite na posse, tá vendo? São institutos que você precisa avançar no direito civil para conseguir entender por completo. Não é por isso que a gente não vai estudar agora. Mas emite na posse provisória os sucessores, para que eles já possam administrar os bens, fazer o uso e gozo desses bens, mas não se foi feita a sucessão ainda. Aí suspende o processo por um prazo, e aí passado esse prazo, que a gente vai então efetivamente buscar a decretação da morte dessa pessoa. Então a morte presumida com decretação de ausência não é uma morte calcada na probabilidade do falecimento, e sim no tempo do desaparecimento sem notícia dessa pessoa. Tá? Previsão lá dos artigos 22 e seguintes do Código Civil, que falam de ausência. É importante você dar uma lida, mas eu não vou estudar com vocês nessa aula, ao menos, esse procedimento todo. Tá? E aí, para terminar essa aula, a gente precisa falar de comoriência. Um instituto bastante curioso, tem um detalhe muito sutil aqui, para vocês entenderem qual é a importância da comoriência. Então esse é o detalhe que a gente vai falar daqui a pouco. Na verdade são 2 detalhes. Primeira definição, comoriência. Comoriência, é uma brincadeira que eu faço para você entender que comoriência, de maneira bem vulgar, é morrer junto. Comoriência. Então, essa definição está lá no artigo 8º do Código Civil, eu não quero que vocês leiam agora, mas é a situação, pessoal, em que 2 ou mais pessoas vão falecer ao mesmo momento, não disse circunstância, não disse local. Esse é o primeiro detalhe. Mas ao mesmo momento, e nós vamos ter dificuldade de saber quem morreu primeiro. E aí o Código Civil vai estabelecer um pressuposto. Vai dizer, olha, não podendo, veja que a comoriência, me perdoe, portanto, é um instituto que se calca na dúvida. Qual dúvida? Que não é esclarecível. A dúvida, professor, sempre tem um que fala, mas tem técnica, pessoal, se tem, então não tem dúvida. Então não é comoriência. Se tem técnica que consegue determinar quem morreu primeiro, não precisa do artigo 8º. Nós estamos diante de uma situação em que é absolutamente impossível determinar quem faleceu primeiro. Por exemplo, pegou fogo, incendiou um ônibus. Não dá para saber quem morreu, todo mundo morreu carborizado. Não dá, não existe técnica forense. Se existe, não é comoriência, entendeu? Então, nós estamos imaginando uma situação em que 2 ou mais pessoas falecem ao mesmo tempo, no mesmo momento, melhor dizendo, eu não disse local, não disse circunstância, eu disse momento. Eu vou dar um exemplo que o Pablo Stolz lembra lá na obra dele, e que, portanto, não se pode declarar, constatar quem morreu primeiro. Então, havendo essa dúvida,
o Código Civil estabelece uma presunção absoluta. Qual presunção absoluta? Considera-se as pessoas falecidas no mesmo momento, idêntico, nos mesmos segundo, milésimo segundo. Primeiro, aí você pode me perguntar assim, Jorge, qual é a importância disso? Por que a comoriência existe? Qual a relevância de saber se uma pessoa morreu primeiro ou morreu depois que a outra? Pessoal, a relevância disso, e aí eu vou te mostrar o efeito da comoriência, que não está claro no artigo 8º, mas que você vai aprender lá em Direito das Sucessões, é que, havendo a comoriência... Primeiro, antes de mais nada, só há de se falar em comoriência, vocês vão ver por quê, por conta do efeito. Pessoal, só há de se falar em comoriência se as pessoas, de alguma maneira, estão ligadas por linha sucessória ou de legado. Em palavras mais simples, se são herdeiros ou legatários uma da outra. Olha só, eu estou viajando com um colega de trabalho, a gente morre. Interessa saber quem morreu primeiro, para efeitos civis? Não importa. Nós somos colegas de trabalho, não há nenhuma relação jurídica entre nós. Portanto, só há que se falar em comoriência. A comoriência existe para disciplinar os efeitos sucessórios. E qual é o efeito sucessório? Qual é o efeito da comoriência? Os comorientes ficam excluídos da linha sucessória um do outro. Não herdam entre si. Esse é o dado mais importante de todos. Então vejam só. Nossa pretensão não é esgotar esse tema lá de direito sucessório. Portanto, o exemplo que eu vou dar aqui é um exemplo estritamente didático. Imaginem a seguinte situação. E também não me interessa o regime de casamento. A discussão aqui não é relevante agora para o exemplo didático, para você entender o efeito. Então imagine, eu casado com a minha esposa. Nós temos nossos 2 filhos, Manuela e Rafael, e obviamente temos nossos pais também. Né? Mas, na verdade, imagine, nós não temos filhos. Tá? Eu casado com a minha esposa. Imaginemos a seguinte situação. Nós estamos viajando de carro, e aí nós sofremos um acidente de trânsito e eu morro. Imediatamente, bateu o carro e morri. Chega a equipe de socorro e minha esposa ainda está viva. E ela falece pouco tempo depois. Ou tem alguém que presencia o acidente e vê que eu morro na hora, e 1 minuto, 1 segundo depois minha esposa morre. Comoriência? Não. Porque aqui dá para determinar quem morreu primeiro. E aí vejam, nesse caso, quando eu faleço, todo o meu patrimônio será herdado pela minha esposa, porque nesse caso ela é a minha única herdeira. De novo, minha pretensão não é esgotar esse exemplo lá de direito das sucessões. Isso aqui não está absoluto e tecnicamente correto, mas é didático, tá? Então, minha esposa é a minha única herdeira. Eu faleço, ela é a minha única herdeira. Ela fica com todo o patrimônio do casal. Estão acompanhando? Vamos imaginar uma situação de comoriência agora. E o efeito, eles não herdam entre si. Eu casado com a minha esposa, a gente bate o carro carboniza na hora, pega fogo na hora, nós 2 morremos carbonizados. Não existe técnica forense capaz de determinar quem morreu primeiro. Disse o Código Civil, pressupõe-se que eles morreram no mesmo momento. E o direito das sucessões nos mostra que nós ficamos excluídos na linha um do outro. Não tendo herdeiros, descendentes, cada qual terá como herdeiro os seus pais, Então significa que, como eu não deixo herança para minha esposa, nem dela recebo, a gente fica excluído da linha sucessória do outro, a parte do meu patrimônio, que me cabe do patrimônio, será herdada pelos meus ascendentes, e a parte do patrimônio que cabe a ela será herdada pelos ascendentes dela. Perceberam o efeito da comoriência? A comoriência exclui os comorientes da linha sucessória um do outro. Fechou? Muito legal isso aqui, né? E um outro dado também que é importante quanto à comoriência. Toda hora eu estou falando assim, ó, não falei local, não falei circunstância. O Código Civil fala, no artigo 8º, em momento. Porque o Pablo Stolze lembra desse exemplo na obra dele, e é muito legal a gente pensar nisso. Vejam só, imagine que eu estou em Amsterdã, na Holanda, e sofro um infarto fulminante lá. Morro. No mesmo momento, se aí considerando o fuso horário, se você quiser, minha esposa sofre um acidente de trânsito e morre. E aí, pelas circunstâncias da morte, pelas declarações de óbito, etc., não é possível determinar quem morreu primeiro. Pergunto, situação de comoriência? E a resposta é absolutamente positiva.
comoriense. Por quê? Há uma relação sucessória entre essas duas pessoas e se enquadra... Pessoal, eu vou ler, tá? Olha só. Se 2 ou mais indivíduos falecerem na mesma ocasião, não se podendo averiguar se algum dos comorientes precedeu aos outros, presumir-se-ão simultaneamente mortos. Ora, não interessa se eu estou num local ou no outro. O fato é a dúvida, quem faleceu primeiro. Legal? Então, comoriência não significa morrer no mesmo local ou circunstância. Significa morrer na mesma ocasião, no mesmo momento. Muito legal esse assunto. Esgotamos esse tema morte. Próximo capítulo a gente começa a falar de direitos da personalidade. Estou muito feliz. Por favor, inscreva-se no canal, deixe seu like, deixe seus comentários se houver alguma dúvida. E sempre que possível, compartilhe esse link, esse vídeo, leve essa aula ao conhecimento do maior número de pessoas, porque essa é a proposta primeiro do canal. Um grande abraço a todos vocês, a gente se vê numa próxima aula.